Pare agora e ouça com a alma, pois o universo acaba de silenciar tudo ao seu redor para que este encontro aconteça. Você está exatamente no limite de um rearranjo profundo em sua vida, onde as portas que antes eram o seu suporte se fecharam sem explicação, e o próprio tempo parece ter esticado. Se você sente que o mundo continua girando enquanto o seu espírito recebeu a instrução de esperar, entenda que isso não é caos, não é castigo e muito menos abandono. O que você está vivenciando é a pausa sagrada que antecede a grande virada. Esse silêncio que aperta o coração e essa incerteza que parece imóvel são, na verdade, a coreografia perfeita de um plano maior. Você não está sendo preparado para uma conquista comum, mas para algo extraordinário que não pode ser interrompido por mãos humanas. Quando tudo parece parado, é justamente quando as engrenagens invisíveis estão trabalhando com mais força a seu favor. A lentidão que você experimenta agora é sobrenatural, pois o silêncio é a estratégia utilizada para esconder as maiores obras enquanto elas ainda estão sendo gestadas. Muitas vezes você sussurrou, perguntando se havia sido esquecido, mas a verdade é que o momento em que você pensa que nada está acontecendo é o exato instante em que a sua história está sendo reescrita. Perceba como cada passo seu foi guiado com um cuidado minucioso até aqui. Os lugares que você deixou, as pessoas que se afastaram e as oportunidades que escorregaram por entre seus dedos não foram acidentes de percurso, foram alinhamentos. Às vezes, o destino fecha portas que você nunca deveria ter atravessado para proteger o sim que está prestes a mudar a sua realidade definitivamente. A atmosfera ao seu redor já sofreu uma mutação, mesmo que seus sentidos físicos ainda não consigam captar. Ventos de renovação estão se acumulando e caminhos estão sendo preparados diante dos seus pés por forças que agem no invisível. Cada atraso que você enfrentou serviu para construir a base da sua resiliência. Agora, o sussurro que ecoa é para que você mantenha a calma, pois o movimento está prestes a começar. Existe uma ordem divina nessa quietude. Até mesmo essa pausa tem um propósito. O tremor que antes te assustava não era o sinal da sua destruição, mas do seu novo posicionamento. Tudo o que não poderia te acompanhar na próxima fase está sendo removido, e embora esse processo de poda seja doloroso, ele é vital para abrir espaço para o que é grandioso. Olhe para a sua trajetória com novos olhos. Os momentos que tentaram te quebrar foram, na verdade, os que te construíram. Cada lágrima derramada serviu para nutrir o solo do seu amanhã, e cada noite de insônia refinou a sua percepção. Você foi treinado nas sombras para uma vitória que será pública. Quando o tempo certo chegar, e ele está muito próximo, você será elevado a uma posição tal que até mesmo aqueles que duvidaram terão que reconhecer que algo maior agiu em seu favor. Você pode ter sentido que estava ficando para trás, mas a verdade é que você está exatamente no horário. O que tem valor real não é apressado. Assim como os diamantes são forjados sob pressão extrema em câmaras ocultas da Terra, você também foi moldado no segredo. Você foi mantido em silêncio não para ser esquecido, mas para ser protegido até a hora marcada. O silêncio que você sente não é ausência de propósito, é o útero do seu próximo grande salto. A mesma força que trouxe luz à escuridão está falando sobre a sua vida agora. Abaixo da superfície, o solo do seu destino já treme com uma nova vida que está para brotar. Não despreze essa pausa e não tente apressar o que precisa de tempo para amadurecer. O que parece demora é, na verdade, design inteligente. Esta é a hora que antecede o amanhecer, o instante antes de a luz romper o horizonte. Sua história está perfeitamente alinhada, e essa espera fará todo o sentido quando o resultado final se desdobrar diante dos seus olhos. Levante a cabeça. Você não está em um beco sem saída. Você está em um padrão de espera sagrado, porque a pista à frente está sendo liberada para o seu decolar. O que vem a seguir não exigirá um esforço desesperado. Exigirá apenas que você esteja pronto. Como dizem as antigas promessas, aqueles que mantêm a esperança renovam suas forças e voam alto como águias. Você sairá desta pausa mais forte, mais rápido e mais consciente do que nunca. Cada minuto de espera provará ter sido uma preparação essencial. Se esta mensagem ressoa no fundo do seu ser, transforme esse sentimento em um ato de confiança. Compartilhe essa energia para que outros também despertem para o seu próprio propósito. Nos comentários, cele este momento com o número 7007.
um símbolo de completude e harmonia. O processo ainda não terminou. Na verdade, ele está apenas começando a mostrar a que veio. Você se perguntou por que tantas portas se fecharam e por que pessoas que caminhavam ao seu lado desapareceram de repente. Entenda que isso não foi rejeição, foi redirecionamento. Peças que você não conseguia enxergar estavam sendo movidas para que o próximo capítulo começasse em total sintonia com o seu verdadeiro papel no mundo. Você nunca foi destinado a perseguir o que está desaparecendo. Certas coisas precisaram terminar para que o novo pudesse ocupar o lugar devido. Cada relação que se dissolveu e cada projeto que não floresceu serviram para te posicionar exatamente onde você precisava estar. Nada é removido sem que algo mais autêntico e duradouro seja preparado. Há momentos em que as melhores oportunidades ficam guardadas atrás de portas trancadas temporariamente. O que parece um desvio é, muitas vezes, o caminho mais curto para o seu objetivo real. Fomos ensinados a acreditar que perder significa falhar, mas em uma perspectiva mais ampla, a perda é frequentemente o prelúdio da elevação. O período de isolamento que você enfrentou não foi punição, foi preparo. Ele te despojou da dependência do que era comum para que você aprendesse a caminhar com convicção interna, mesmo sem garantias visíveis. Cada não que ecoou em sua vida foi um convite para confiar em si mesmo e no processo. Cada demora foi uma obra sendo esculpida no silêncio. Você aprendeu a ouvir a sua própria voz, mesmo quando os resultados externos estavam ocultos. A mesma determinação que guiou grandes histórias através do desconhecido está guiando você agora. Quando tudo parecia incerto e a confusão nublava a sua visão, o caminho estava sendo traçado com firmeza. Você pode não ter sentido a presença de uma rede de apoio, mas ela estava lá, mais próxima do que a sua própria respiração. Os desvios nunca foram erros de rota, mas intersecções necessárias para te levar à sua estação de colheita. Existe algo de sagrado na decepção. Ela refina o seu discernimento e separa o que é passageiro do que é eterno. Ela te ensina a reconhecer o que é falso, para que, quando a promessa real chegar, você não a confunda com algo ordinário. Você está sendo protegido do que é artificial para receber o que é genuíno. Lembre-se das histórias de superação, onde o fosso não foi o fim, mas a plataforma onde a sabedoria foi construída. Cada momento de anonimato, cada ato de fé invisível e cada pensamento de esperança foi ouvido e contabilizado. Agora, enquanto você se encontra entre o que foi e o que será, a promessa de renovação continua válida. A preparação que ninguém vê sempre precede a revelação que todos admiram. Mantenha o seu coração aberto e a sua mente atenta, pois o desfecho desta pausa trará clareza sobre cada passo difícil que você deu até aqui. Continuando nossa jornada sob a luz dessa revelação, permita que as palavras do apóstolo aos Coríntios ecoem profundamente em sua alma agora. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais passou pela mente humana o que Deus planejou para aqueles que o amam. Se você sente que está em uma sala de espera que nunca acaba, entenda que o tempo de Deus não é um atraso, mas uma precisão cirúrgica. Sabe aquele vazio que você sentiu quando algo ou alguém se foi? Não foi uma perda, foi uma limpeza. O céu estava apenas removendo o que era pequeno para que suas mãos estivessem vazias e prontas para segurar o que é grandioso. O que você chama de isolamento, o reino define como incubação. Aquilo que parecia um fim trágico era apenas um novo começo usando um disfarce. Deus não estava apenas observando você sofrer. Ele estava limpando o terreno para que o seu futuro pudesse florescer sem impedimentos. Neste exato momento, nesse intervalo sagrado onde você se encontra, você está sendo fortalecido para suportar o peso da glória. Não é qualquer um que consegue carregar o destino. Isso exige motivações purificadas, emoções curadas e uma fé que não oscila. Você está sendo moldado para não desmoronar quando o milagre finalmente bater à sua porta, pois milagres sem maturidade podem destruir quem os recebe. A maturidade, escolhido, só é forjada no fogo da espera. Por isso, pare de lamentar o que partiu e de sofrer pelo que foi removido. O céu viu o que você não podia ver. Ele sabia quem trairia o seu chamado e quem seria um obstáculo para o seu crescimento. Cada saída da sua vida foi, na verdade, a misericórdia divina em ação. Existe uma diferença vital entre rejeição e redirecionamento. O primeiro fere o ego, mas o segundo salva o seu propósito. Você está sendo preservado para algo muito maior.
Em breve você olhará para trás e sussurrará com lágrimas nos olhos: agora eu compreendo. Aquele caminho que um dia pareceu cruel será reconhecido como um ato de bondade extrema. As portas que se fecharam na sua cara farão todo o sentido quando as portas certas se abrirem sem esforço algum. Saiba que você tem sido guardado com um zelo inexplicável, escondido na palma da mão do Criador. Cada dia da sua trajetória foi escrito com uma exatidão impressionante. Não houve acidentes, não houve anos jogados fora. O que você interpretou como demora foi, na verdade, uma calibração espiritual. Deus esteve ajustando a sua frequência, sincronizando os seus passos com o ritmo dele. Você não perdeu o seu momento. Você está sendo preparado para ele. Essa fase de preparação oculta é preciosa porque é nela que nasce o verdadeiro poder, aquela fé mansa, porém inabalável, que te ensina a ficar de pé mesmo quando o chão treme sob seus pés. Ela treina a sua voz para falar vida onde tudo parece morto. Eu sei que você tem carregado o peso dessa espera por muito mais tempo do que planejou. As horas parecem eternas, as orações soam repetitivas e o silêncio dói. Mas escute bem, a estação em que você está não é um erro geográfico, é um fogo de refinamento. A espera não veio para te quebrar, veio para te construir. Cada dia de atraso serviu para temperar a sua fé e preparar o seu coração para a magnitude do que está prestes a ser liberado sobre a sua vida. Quantas vezes você caminhou por desertos de silêncio absoluto e sentiu que o céu tinha virado o rosto? Você gritou perguntando onde Deus estava, mas a verdade é que Ele estava mais perto do que nunca, trabalhando nas partes invisíveis da sua alma. No laboratório do atraso, você está se tornando inabalável. As lutas que pareceram infinitas foram salas de aula divinas, ensinando a resistência que o seu destino exige de você. Você pediu um milagre, mas Deus primeiro te deu paciência, porque receber o extraordinário sem estrutura é o caminho mais rápido para a ruína. A espera é a fornalha onde os guerreiros ganham forma. É o campo de prova onde a fé ou murcha ou se torna indestrutível. Você já notou que, enquanto esperava, o seu espírito cresceu? Suas orações não são mais as mesmas. A sua perspectiva se aprofundou. Você parou de implorar por uma rota de fuga e começou a pedir por força para resistir. Essa mudança de mentalidade é a prova irrefutável de que o Espírito de Deus está operando em você, mesmo quando os seus olhos naturais não enxergam nada. A promessa do Senhor nunca falhou e nunca falhará. O profeta Isaías nos lembrou que o Senhor anseia por ser bondoso com você e que Ele se levantará para mostrar compaixão. O Senhor é um Deus de justiça, e benditos são todos os que esperam nele. Deixe que essa verdade penetre em seus ossos agora. A espera não é negação, é sincronia divina com o propósito eterno. O céu não esqueceu o seu nome. Escolhido, quando sentir o peso da demora apertar o seu peito, lembre-se, quanto mais longa a preparação, maior será a revelação. Deus não está apenas respondendo a uma oração sua. Ele está preparando você para ser capaz de sustentar a resposta. Lembre-se da lagarta dentro do casulo. Ela precisa lutar e pressionar as paredes daquela prisão para que suas asas ganhem a força necessária para o voo. A espera não é para te sufocar, é para fortalecer o seu voo. Em breve, você não estará mais rastejando, você estará voando alto. Então respire, mantenha o curso. Cada momento de silêncio está gerando uma autoridade nova dentro de você. Você colherá no tempo certo se não desistir. A pressão que você sente agora é o selo da promessa sobre a sua vida. O céu não testa o que não pretende usar. Mesmo agora, anjos observam como você mantém a sua posição, recusando-se a se entregar ao desânimo. Cada lágrima foi contada, cada sussurro de fé chegou ao trono. Você não foi esquecido, você foi fortificado. A espera te deixou pronto. E agora, enquanto este momento se desdobra, eu quero que você declare a sua fé com ousadia. Escreva nos comentários como um ato profético: eu estou pronto. Não digite apenas por digitar. Faça disso uma declaração ao reino. Deixe que seja o seu sinal de alinhamento. Ao escrever isso, você está dizendo que confia no cronômetro de Deus mais do que no seu próprio relógio. Você está liberando fé e dizendo ao mundo espiritual que o seu coração está devidamente alinhado. Essa estação de espera é santa. O atraso não é rejeição, é orquestração divina. Você está sendo preparado para algo tão vasto que o céu precisou pausar o seu ritmo apenas para que tudo coubesse na sua história. Não confunda quietude com ausência.
Deus está trabalhando por trás do véu, e logo você verá os frutos da sua paciência. As portas que antes pareciam trancadas a 7 chaves se abrirão pelo favor de Deus, e não pela força humana. O que você buscou virá ao seu encontro, porque você permaneceu fiel onde Ele te mandou ficar. A espera está quase no fim. Quando o milagre finalmente se manifestar, você perceberá que em cada segundo de silêncio, você nunca esteve sozinho. Continuando nossa jornada, precisamos entender que aquilo que você muitas vezes interpretou como abandono era, na verdade, observação divina. O céu jamais ignorou a sua existência. Ele estava estudando a sua reação. Já percebeu que, quando um mestre aplica uma prova, ele permanece em silêncio? Deus não está ausente quando se cala. Ele está apenas assistindo ao seu desempenho. Existem fases em que o silêncio se faz necessário porque o teste está em pleno andamento. Você foi colocado nesse deserto não para que sua fraqueza fosse exposta ao ridículo, mas para que a sua resiliência fosse finalmente revelada. O céu precisava testar se você seria capaz de confiar sem evidências visíveis, de amar sem recompensas imediatas e de acreditar sem garantias externas. É muito simples adorar quando as bênçãos transbordam, não é verdade? Mas o que acontece quando os portais parecem trancados? O que você faz quando a oração parece não atravessar o teto e cada porta permanece lacrada? É exatamente nesse ponto que a fé deixa de ser uma teoria bonita e se torna uma realidade inabalável. O silêncio é o campo de treinamento onde a confiança genuína é forjada. Cada lágrima que você derramou nesse período regou as sementes do seu destino. O Criador ouviu cada prece sussurrada que você nem teve forças para concluir. Os anjos se inclinaram para recolher cada um dos seus suspiros. E embora nenhuma resposta parecesse ecoar no seu quarto, a movimentação divina já estava acontecendo muito além do que os seus olhos podiam perceber. Escolhido, entenda que o silêncio nunca é uma punição. Ele é um espaço sagrado onde o seu espírito aprende a ouvir de uma maneira diferente. Quando Deus para de falar da forma que você espera, Ele começa a falar de formas que você não pode ignorar. A quietude se torna sua sala de aula, e o vazio se transforma na tela onde Ele pinta respostas invisíveis. No silêncio, você descobriu uma força que não depende de sentimentos. Você aprendeu a ficar de pé sem nenhum apoio visível, a orar sem esperar aplausos e a ter esperança sem garantias. Essas lições serão a sua âncora nos dias que virão, quando as tempestades rugirem e as vozes da dúvida tentarem se levantar novamente. A quietude de Deus não é um vácuo, é um espelho. Ela reflete o que está escondido no mais profundo do seu coração e revela se a sua fé foi construída sobre emoções passageiras ou sobre convicções sólidas. Através dessa revelação, o Criador purifica as suas intenções. Ele remove o ruído para que apenas o sussurro dele permaneça. Existe uma razão pela qual profetas e reis frequentemente encontravam o divino em cavernas, desertos e montanhas isoladas. A ausência de som amplifica a voz da verdade. Quando o barulho do mundo desvanece, a direção do céu se torna nítida. Você foi treinado para reconhecer as sutilezas da orientação divina, para identificar as impressões digitais dele nos mínimos detalhes. Lembre-se, o silêncio sempre precede a revelação. Antes de falar alto para o mundo ouvir, ele fala suavemente ao seu coração. Aqueles que não suportam o silêncio divino jamais compreenderão a fala divina. Foi por isso que você foi escolhido para esse treinamento profundo, para que soubesse como agir enquanto outros paralisam na incerteza. Esse silêncio também serve de escudo. Quando o céu se cala, muitas vezes é porque Deus está construindo algo ao seu redor que o inimigo não pode detectar. A quietude cega as trevas para o seu próximo passo. Enquanto você sente que nada está acontecendo, o reino está estruturando tudo. A verdade está registrada em Deuteronômio 31:6. Seja forte e corajoso, não tenha medo, pois o Senhor seu Deus vai com você e nunca o deixará. O silêncio dele não significa a partida dele. Ele está mais perto do que você imagina, trabalhando sob a superfície. Você não está sozinho nesse vale silencioso. Você está acompanhado pelo propósito. O mesmo Deus que se calou durante a prisão de José e o túmulo de Jesus é o mesmo que prepara a sua temporada de ressurreição. O silêncio é o prelúdio da glória. Se existe uma promessa sobre a sua vida, o silêncio não tem poder para cancelá-la, apenas para fortalecê-la. Em breve, essa mudez será quebrada e a voz que parecia distante trovejará com clareza.
Você olhará para trás e perceberá que essas noites quietas foram o berço da sua fé. Você compreenderá que o céu nunca esteve parado, mas apenas falando uma linguagem que o seu espírito ainda estava aprendendo a decifrar. Existem momentos em que você sente que sua vida é o epicentro de uma guerra invisível. Não sente? Aquele peso repentino, a resistência inexplicável, a paz que treme sem motivo aparente. Isso não é fruto da sua imaginação. O céu revelou o seu nome para as trevas, e o inimigo treme porque sabe o que está prestes a emergir de você. Esse combate não é punição, é prova de que você é significativo. A luz atrai oposição. Quanto mais o seu espírito brilha, mais as sombras tentam te desafiar. Mas não tema a pressão, pois é nela que os diamantes ganham forma. Você tem caminhado em um campo de batalha disfarçado de dias comuns. Cada pensamento de desânimo e cada onda de exaustão são táticas para te fazer desistir antes do romper do milagre. O que o inimigo esquece é que a pressão sobre um escolhido só gera mais poder. Agora mesmo, forças angelicais se movem ao seu redor. Os guerreiros do reino guardam o seu destino. Cada ataque planejado para te destruir está sendo revertido para exibir a glória de Deus. Como diz Êxodo 14, o Senhor lutará por você. Basta que você fique quieto. Deixe que isso penetre no seu coração. Você não vence pelo esforço desesperado, mas pela constância. Quando você escolhe a fé em vez do medo, o próprio céu assume a linha de frente. A maior arma do adversário é a distração, e a maior derrota dele é o seu foco inabalável em Deus. Cada seta lançada contra a sua mente é apagada pela verdade. Cada sussurro de desespero é calado pela sua adoração. Quando você olha para o alto, sua postura declara que confia mais no invisível do que no visível, e essa declaração abala as estruturas do inferno. Você é como um farol na tempestade. Os ventos uivam, mas você permanece fixo no propósito para o qual foi construído. Sua força não vem de você, vem daquele que te chamou e disse: você vai brilhar. Suas orações não são sussurros perdidos no vácuo, são flechas de luz que perfuram a confusão. Sua adoração não é apenas uma canção, é um grito de guerra. Você sobreviveu a batalhas que ninguém soube que existiram. Sorriu enquanto sangrava por dentro e continuou andando quando tudo dizia para parar. Essa força é a marca dos escolhidos. O fato de você ainda estar de pé significa que a vitória já está garantida. Mas sejamos sinceros, a guerra cansa. Até os guerreiros se desgastam. Quando a luta parecer infinita, lembre-se de que o seu espírito também precisa de renovo. Às vezes, a melhor forma de lutar é descansando e se conectando com o que realmente importa. É para isso que este refúgio existe, para que você recupere o fôlego e siga em frente rumo ao seu destino. Além disso, o alinhamento não se trata de esforço exaustivo, mas de fluidez. É sobre aprender a confiar que aquilo que foi destinado a você o encontrará sem a necessidade de forçar portas, sem perseguições desesperadas e sem esgotar a sua alma tentando segurar o que Deus já decidiu liberar. Muitas das relações e oportunidades que antes o cercavam eram apenas andaimes, suportes temporários projetados para ajudá-lo a atingir uma certa altura. Agora que o seu alicerce está firme, o céu está removendo esses andaimes para revelar a verdadeira estrutura, o destino que Deus construiu no secreto. Você está entrando em uma temporada de precisão divina. Você começará a entrar em ambientes e perceberá que deveria estar lá o tempo todo. Conversas que parecem comuns carregarão um tempo sobrenatural. As palavras que você profere começarão a ecoar com unção, atraindo as pessoas certas no momento exato. É assim que o céu trabalha, silenciosamente, com propósito e intenção. Você não está sendo posicionado de forma aleatória. Você está sendo colocado de forma profética. Cada porta aberta é medida pela mão do céu, e cada porta fechada foi apenas misericórdia disfarçada. Os alinhamentos divinos que se desdobram ao seu redor não servem apenas para o seu benefício pessoal. Eles fazem parte de uma rede maior de propósito, conectando vidas, chamados e estações através do tempo. Como foi dito nos textos sagrados de outrora, a palavra de Deus declara no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor estabelece os seus passos. Deixe que essas palavras o ancorem quando a incerteza tentar retornar. Você pode fazer os seus planos, mas é Deus quem posiciona os seus pés,
exatamente onde eles precisam estar. Quando você cede à direção dele, encontra uma paz que a lógica humana não consegue explicar. O alinhamento nem sempre é confortável. Às vezes, ele se parece com uma separação de pessoas que você ama, simplesmente porque a jornada delas já não se encaixa no ritmo do seu destino. Em outros momentos, significa ser incompreendido, porque a obediência o levou a lugares que os outros não conseguem compreender. Mas a paz, e não a aprovação alheia, é a confirmação de que você está alinhado. Você notará que, quanto mais caminha em obediência, menos precisa forçar as situações. As portas se abrirão naturalmente e a provisão chegará de forma silenciosa, mas consistente. As palavras certas fluirão da sua boca no momento preciso. É como se o céu sussurrasse à sua frente: preparem o caminho, o meu escolhido está chegando. Isso não é apenas um alinhamento nas suas circunstâncias externas. É um alinhamento dentro do seu espírito. Deus está sincronizando seus pensamentos, seus desejos e suas emoções com a vontade divina. Aquela inquietação interna que antes o atormentava começa a desaparecer, porque o seu coração já não está dividido. Você parou de lutar contra o tempo e começou a se mover com ele. Escolhido, quando o seu espírito se alinha com o ritmo do céu, até os obstáculos se tornam instrumentos. O que foi projetado para bloqueá-lo torna-se a própria coisa que o impulsiona. É por isso que algumas portas se fecham e outras permanecem trancadas. Não importa o quanto você bata. O céu sabe que o caminho errado, mesmo que pareça certo, atrasaria o seu destino divino. Não tenha medo quando as pessoas partirem, quando os planos mudarem ou quando velhos sonhos desaparecerem. Cada realinhamento é um ajuste sagrado. Deus está removendo o que já não cabe para que nada impeça o milagre que está prestes a se revelar. Os alinhamentos divinos serão como a paz em movimento. Você passará por dias que carregam uma quietude interior, mesmo enquanto tudo se move rapidamente ao seu redor. Isso acontece porque o seu espírito estará, finalmente, em sintonia com a frequência do céu. Faça uma pausa por um instante e olhe para trás. Você verá agora as impressões digitais divinas em cada página da sua história. A dor que o redirecionou, a porta fechada que o salvou, o atraso que o colocou no lugar exato onde a bênção esperava. Tudo foi alinhamento. Você está entrando em um fluxo onde a ordem do céu governa o tempo humano. Nada é desperdiçado, nada é aleatório. Tudo pertence ao plano. Existe um momento, escolhido, em que a sua obediência começa a agitar o próprio ar ao seu redor. A atmosfera espiritual percebe que você mudou da espera para o caminhar. A sua luz, antes silenciosa e escondida sob camadas de medo e incerteza, começa a romper barreiras. E quando a luz se levanta, as trevas estremecem. Toda vez que você obedece ao sussurro de Deus, algo no reino invisível responde. Você pode não ouvir, mas o céu nota. O próprio chão parece vibrar com expectativa, porque a criação reconhece os passos daqueles que caminham em autoridade divina. Você carregou o óleo através do deserto. Agora, ele começa a ser derramado. Você nunca foi criado para se misturar ou ser comum. A unção sobre a sua vida foi feita para interromper o ordinário, para trazer calor aos lugares frios e para despertar o que os outros pensavam estar morto. Sua presença carrega o resíduo da glória de Deus. Quando você entra em um ambiente, a atmosfera muda. É por isso que, às vezes, as pessoas reagem a você sem entender o motivo. Elas estão sentindo a vibração do céu se movendo através de você. A luz em seu interior não é frágil. Ela foi forjada na escuridão. Cada momento em que você escolheu a fé, em vez do medo, adicionou combustível à chama. Cada vez que você perdoou quando era mais fácil odiar, esse fogo se fortaleceu. Você foi preparado para carregar uma luz que não pode ser extinta, e agora essa luz está despertando tudo ao seu redor. As conversas em que você entra mudam de tom. A esperança surge onde o desespero reinava. Pessoas que caminhavam nas sombras começam a sentir paz apenas por estarem perto de você. Não é para você que elas são atraídas, é para a presença que você carrega. Somos lembrados através dos escritos de Davi, no Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei receio? Essas palavras não são apenas poesia, elas são o seu reflexo. O Senhor se tornou a sua luz e, por causa disso, o medo já não tem morada em você.
As sombras que antes o intimidavam agora recuam diante do seu olhar. Você caminha como uma declaração viva de coragem, uma profecia ambulante de vitória. A luz não discute com a escuridão. Ela simplesmente aparece e a treva é forçada a retroceder. Esse é o segredo do poder divino. Você não precisa gritar para mudar as atmosferas. Você simplesmente precisa ser. Sua paz é uma arma. Sua bondade é uma espada. Sua fé é fogo em movimento. O mundo está faminto por autenticidade, e a sua obediência o tornou real de maneiras que a mera performance jamais conseguiria. As pessoas conseguem sentir quando alguém carrega o céu. Elas podem não entender, mas reconhecem a paz que o mundo não pode dar. Essa paz é a sua assinatura. É a marca de quem esteve na presença de Deus. Sua unção não serve apenas para a sua bênção pessoal. Serve para o despertar dos outros. A luz em você expõe a escuridão ao redor deles, não para envergonhá-los, mas para convidá-los a subir mais alto. Você se torna um espelho que mostra o que é possível quando um coração se rende totalmente à vontade divina. Sua história torna-se um sermão sem palavras. É por isso que as batalhas foram tão ferozes antes desta temporada. O inimigo sabia que, uma vez que você aceitasse a sua luz, o domínio dele sobre o seu ambiente estaria acabado. Além disso, você precisa entender que esse despertar não é um evento barulhento, mas luminoso. É o brilho constante de uma fé que foi amadurecida pelo fogo. Continuando nossa jornada, perceba que você não precisa mais forçar nada. A unção que repousa sobre a sua vida começará a atrair naturalmente o que te pertence e a repelir com a mesma naturalidade o que não faz parte do seu propósito. Sabe aquelas situações que antes drenavam a sua energia e roubavam o seu sono? Elas não conseguem mais te tocar. A paz se tornou o seu escudo e o propósito a sua armadura. Você se tornou um portador de avivamento. A mesma luz que te guiou pelos vales mais escuros agora brilha através de você para guiar outros. Não subestime o poder silencioso que você detém hoje. Uma única conversa, uma oração ou um gesto de amor pode ser a faísca que despertará o destino de outra pessoa. Mas não para por aí. Quando a luz começa a subir em você, ela não passa despercebida nem pelo céu, nem pelas trevas. Cada passo em direção ao seu propósito é recebido com aplausos celestiais e, simultaneamente, com resistência do inimigo. Quanto mais perto você chega do seu romper, mais intenso o teste se torna. Isso não acontece porque você é fraco, mas porque você carrega algo sagrado demais para ser liberado sem o devido refino. É o paradoxo sagrado dos escolhidos. A mesma unção que traz o favor também atrai o fogo. O teste não serve para te destruir, mas para revelar a sua pureza. Você é como o ouro na fornalha. Cada chama que te tocou serviu apenas para remover o que era temporário, deixando apenas o que é eterno. Quantas vezes você se perguntou por que eu, vendo outros avançarem com facilidade enquanto você enfrentava onda após onda de resistência? A verdade é que você não estava sendo comparado, estava sendo consagrado. O céu te refinou em fogos mais profundos, porque você foi chamado para carregar uma coroa mais pesada, como o apóstolo Pedro escreveu. Essas provações mostram que a sua fé é genuína, muito mais preciosa que o ouro que perece. Sua dor tem um propósito, e o seu teste é a prova legal da sua maturidade. Nada do que você suportou foi em vão. Cada batalha silenciosa produziu uma força que você nem sabia que possuía. O teste é a última sala de aula do céu antes da promoção. O isolamento que você sentiu foi treinamento. As portas fechadas foram proteção. Até as pessoas que te entenderam mal foram instrumentos para moldar a sua humildade. O perigo da bênção é o esquecimento, e o teste garante que você se lembre de quem é a sua fonte quando o transbordar chegar. Você aprendeu a louvar a Deus por quem Ele é, e não apenas pelo que Ele dá. Por isso, eu te convido agora a fazer uma declaração de fé que ecoará nas regiões celestiais. Escreva nos comentários: eu vou prevalecer. Não escreva apenas como letras em uma tela, mas como uma profecia sobre a sua própria alma. Ao escrever isso, você proclama ao céu que sua fé não é frágil e declara ao inimigo que você pode até se curvar sob a pressão, mas não vai quebrar. A resistência não é passiva, é poder sob controle. É a audácia de continuar acreditando quando a lógica diz para parar. O que você supera hoje se tornará o mapa que guiará alguém amanhã. O mistério do teste divino é que ele nunca te deixa vazio.
Uma vez terminado o refino, você se levanta mais leve, mais claro e mais radiante. Continuando nossa jornada, entenda que o romper sempre vem depois do esmagamento. Antes de a semente explodir em vida, ela precisa primeiro ser enterrada e rompida. Você sentiu esse processo de quebra, não sentiu? Ele veio disfarçado de decepção, de perdas que escorregaram pelos seus dedos como areia. Mas o que te quebra nunca é para te destruir, é para remover o que não pode permanecer no seu próximo nível. Deus permite a quebra, porque sabe que a sua nova estação não pode ser construída sobre fundações velhas e abaladas. Ele não está desmantelando sua vida, ele está reordenando-a. Como o oleiro com o barro, as mãos dele nunca te deixaram, nem mesmo quando você se sentiu em pedaços. Ele viu que a forma que você carregava antes não comportaria o destino que ele desenhou para você. A quebra é a linguagem da renovação. O solo precisa romper para a vida brotar. O casulo precisa se abrir para as asas se espalharem. Em cada fratura, a luz entra. As mesmas feridas que antes te faziam sangrar, agora permitem que a graça flua por você para curar outros. É fácil adorar quando tudo floresce, mas a fé real nasce nos escombros. Se você ainda escolhe confiar quando tudo treme, o céu chama isso de adoração santa. Deus nunca reconstrói a mesma estrutura. Ele edifica algo mais forte, mais puro e infinitamente mais belo. A dor te ensinou o que o conforto jamais ensinaria, que o perfume só é liberado quando o frasco de alabastro é quebrado. Agora, o milagre não é mais apenas uma ideia. Ele está em movimento. Você pode não ver o quadro completo, mas a atmosfera ao seu redor já vibra com a movimentação divina. O que foi atrasado foi liberado. O milagre em movimento não faz barulho. Ele se move como o vento sentido, mas invisível. Você notará que o ritmo dos seus dias está mudando. Conversas surgem sem que você as inicie. Portas se abrem sem esforço, e a força flui onde antes havia apenas fraqueza. Como Jesus declarou, para o homem isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Você está vivendo esse versículo agora. Este movimento é divino e irreversível. O milagre não pode ser parado porque foi escrito na sua linha do tempo antes do seu primeiro suspiro. Tudo o que você perdeu retornará multiplicado, não apenas em coisas, mas em paz e sabedoria. Mas atenção, escolhido, permaneça humilde. Milagres crescem no solo da gratidão. Não se apresse à frente da graça. O milagre não é prova do seu poder, mas da misericórdia dele. Para selar esse momento de alinhamento, escreva o número 4444 nos comentários. Este é um símbolo de ordem divina, estabilidade e manifestação. Ao escrever, você diz: eu me alinho com o movimento do céu. A névoa está subindo, escolhido. Você finalmente pode ver o propósito por trás de cada batalha. A clareza está descendo como a luz da manhã em um vale que parecia sem fim. Cada confusão, cada pergunta sem resposta, agora encontra seu lugar. O céu nunca te esqueceu. Ele estava apenas preparando seus olhos para enxergar com a maturidade que o reino exige. A clareza divina vem suavemente, como o sol que entra pela janela após a tempestade. Você percebe que as portas fechadas foram proteção e que as pessoas que saíram foram um livramento. Você agora foi coroado com clareza, não uma coroa de ouro visível, mas uma coroa invisível de sabedoria eterna. Além disso, é preciso compreender que esse seu sim não foi apenas uma concordância momentânea, nem sim a ativação de um código eterno em sua linhagem. Mas não para por aí. Já parou para pensar por que, justamente agora, você sente que não pode mais voltar a ser quem era? Por que aquele antigo eu que buscava desesperadamente por aprovação parece um estranho que você mal reconhece? Continuando nossa jornada de despertar, entenda que a clareza que agora inunda sua mente é o selo de que você atravessou o deserto da confusão. Você não está apenas enxergando melhor, você está enxergando de cima. Aquilo que antes parecia um emaranhado de problemas sem solução, agora se revela como uma coreografia divina, onde cada tropeço foi um passo ensaiado para te colocar exatamente onde você está hoje. Como diz o livro de Tiago, a sabedoria é dada generosamente a quem pede, mas você percebeu que ela não veio em forma de respostas prontas, mas em forma de paz no meio do desconhecido. Você já se perguntou por que certas pessoas que antes tinham tanto acesso à sua vida hoje não conseguem mais te alcançar? Não é que você se tornou inacessível por orgulho, é que a sua frequência mudou.
Quando você começa a ver o mundo através dos olhos do Criador, as manipulações perdem o efeito e as distrações perdem o brilho. Você aprendeu a distinguir o sussurro do céu do eco das opiniões humanas. E essa serenidade que você carrega agora, esse peso de entendimento que repousa sobre seus ombros, não é algo que você comprou com palavras, mas algo que você conquistou com lágrimas e silêncio. Você se tornou alguém cujo próprio silêncio comunica autoridade. Já notou como as pessoas ao seu redor reagem à sua calma? Elas percebem que essa paz não é natural. Ela foi forjada no fogo. Mas essa coroa de entendimento traz consigo uma nova medida de responsabilidade. Você não pode mais fingir que não vê a dor alheia ou que não entende as armadilhas do caminho. Agora que a luz foi acesa, você é chamado para ser o guia daqueles que ainda caminham sob o nevoeiro. Sua vida se tornou uma carta viva, escrita não com tinta, mas com o Espírito, como Paulo tão bem descreveu. Cada vitória sua é um verso de esperança para alguém que está prestes a desistir. Você entende que o seu processo de quebra foi necessário para que o óleo pudesse transbordar. O vaso precisava ser esvaziado de si mesmo para ser preenchido por algo que o mundo não pode fabricar. E agora, escolhido, você não apenas recebe o milagre, você se tornou o próprio milagre. Sua existência é a prova física de que a fidelidade de Deus não falha. Você não precisa gritar para convencer ninguém. Basta você entrar em um ambiente para que a atmosfera comece a se alinhar. É por isso que você tem sentido esse peso sagrado ultimamente. Uma sensação de que cada gesto seu carrega uma consequência eterna. Você não está mais apenas sobrevivendo, você está significando. Suas cicatrizes agora brilham como janelas de revelação. Quando você olha para trás, consegue ver como até as traições foram, na verdade, mensageiros que te empurraram para o seu destino. O que o inimigo planejou para o mal, o céu usou como o combustível necessário para a sua ascensão. No entanto, este novo nível exige uma guarda rigorosa da glória que te envolve. A glória de Deus é uma chama que precisa de um administrador atento. Muitos perdem a unção porque celebram o resultado, mas abandonam a disciplina que os levou até lá. Guardar a glória significa escolher a humildade quando todos esperam que você se vanglorie. Significa escolher a oração quando o mundo te oferece entretenimento. Como está a manutenção da sua lâmpada hoje? Você tem limpado o vidro da sua percepção através da gratidão? Lembre-se que um farol não se abastece sozinho. Ele depende de uma fonte constante de óleo. Sua vida de oração e sua entrega diária são o que garantem que esse brilho não diminua diante das tempestades que ainda podem soprar. Você foi posicionado como uma sentinela. Sua luz oferece direção para os perdidos e esperança para os desanimados. Mas não se esqueça, até os faróis precisam de manutenção. Este fluxo de fé que nos une aqui é parte desse abastecimento. Quando você decide interagir com esta mensagem, você não está apenas clicando em um botão. Você está adicionando fôlego ao fogo. Você está dizendo ao céu: eu reconheço a fonte e desejo que essa luz alcance os lugares mais escuros. Ao compartilhar, você se torna um portador da tocha, levando um rastilho de pólvora santa para cronologias que já tinham esquecido o gosto da graça. Portanto, caminhe com a confiança de quem sabe que é guardado por exércitos invisíveis. Não se apresse, pois quem sabe para onde vai, não precisa correr. Não se desespere, pois quem confia no autor da história não teme o final do capítulo. Deixe que a sua gratidão seja o seu escudo e a sua obediência a sua espada. O mundo está prestes a ver o que acontece quando alguém marcado por Deus decide simplesmente brilhar, sem desculpas e sem hesitação. Você é a evidência. Você é a resposta. Você é a prova viva de que o amor de Deus reconstrói o que o tempo destruiu. Se esta verdade queimou no seu peito agora, se você sentiu o toque do céu através destas palavras, eu te convido a selar este momento. Deixe um comentário contando qual parte desta jornada mais ressoou com a sua alma hoje. Sua voz fortalece o círculo e sua história pode ser a confirmação que outra pessoa está implorando para receber. Vamos guardar esta glória juntos, como um remanescente que não se curva e que não se apaga. Você foi confiado com muito porque o céu sabia que suas mãos seriam dignas de segurar tamanha luz. A semente que você plantou em silêncio, através da sua obediência solitária, tornou-se agora um farol para aqueles que ainda não conseguiram encontrar forças para caminhar. Sem perceber, o seu sim foi a resposta de oração para muitos.
Sua persistência transformou-se em uma tocha invisível que passa de mão em mão, de coração em coração. Esse despertar, esse avivamento que sentimos agora, não começou com multidões ou alardes, mas na fidelidade silenciosa de uma única alma que se recusou a desistir. Como profetizou Joel, o Espírito está sendo derramado sobre toda a carne, filhos e filhas profetizando, jovens tendo visões e anciãos sonhando sonhos divinos. Esse derramamento teve início em você, como uma gota de chuva que toca uma folha e logo se espalha por toda a floresta. O verdadeiro avivamento raramente busca os holofotes. Ele nasce em quartos fechados e orações sussurradas, no momento em que um coração se rende e diz: eis-me aqui, você se tornou esse coração. Toda a sua trajetória, o isolamento, a quebra, o alinhamento e o despertar, serviu para este propósito exato. O céu não exige perfeição de você, exige apenas rendição. O poder real não está em eventos grandiosos, mas em pessoas que carregam a fragrância do divino para os espaços mais comuns do cotidiano. Agora, esse movimento se expande. Alguém ouve a sua história e recupera a esperança. Outro observa a sua paz e volta a orar. Suas palavras, mesmo as mais casuais, plantam sementes que florescerão em jardins que seus olhos talvez nunca vejam. Você não está mais apenas recebendo bênçãos, você se tornou o canal que as distribui. O avivamento pode ser o silêncio de uma mãe orando pelo filho, ou a decisão de um homem de perdoar o passado. Ele acontece quando a luz em você se recusa a ser escondida. O céu se move através do seu tom de voz, da sua paciência e do seu olhar. As pessoas se sentirão mais calmas e seguras ao seu lado sem entender o porquê, mas é apenas o reflexo da energia divina em movimento. O fogo que arde em você saltou para outras almas, e o mundo está começando a se aquecer novamente. O mais sagrado nisso tudo é que essa graça flui livremente, sem pedir nada em troca e sem buscar reconhecimento. O que começou como o seu milagre pessoal tornou-se uma transformação coletiva, provando o gênio de Deus em multiplicar uma vida rendida em uma constelação inteira de luz. O ciclo se completou, escolhido. O que era incerteza agora é revelação plena. Você atravessou o deserto da espera e a dor da poda para, finalmente, ser coroado. As impressões digitais de Deus em sua vida são agora inegáveis. Você assumiu a identidade para a qual foi criado, e cada desvio no caminho foi apenas o cinzel do escultor te moldando para este alinhamento perfeito. Você não é mais apenas um crente, você é um portador de autoridade espiritual. A coroa que repousa sobre você pode ser invisível aos olhos carnais, mas é radiante no reino do Espírito. Ela é o selo da aprovação do alto, o prêmio da resistência. Você foi provado e refinado por tempestades que poderiam ter te destruído, mas que apenas serviram para te definir. Sua coroa não é feita de ouro ou pedras preciosas, mas de fios de obediência, humildade e confiança implacável. Ela representa cada sim que você sussurrou quando o medo gritava para você parar. Ela é fruto das noites em que você chorou, mas não parou de orar, e das manhãs em que se levantou mesmo sem forças. O céu não coroa os impecáveis, ele coroa os fiéis. Essa glória que agora te envolve não é emprestada. Ela nasceu de dentro de você através da fé e do amor. No livro do Apocalipse, somos lembrados de guardar o que temos para que ninguém tome a nossa coroa. Isso não é um aviso de medo, mas um lembrete de que o que você carrega é precioso e deve ser guardado com reverência. Você entrou em um estado de estabilidade divina. A turbulência que antes agitava a sua jornada deu lugar a uma paz que nenhuma tempestade pode desfazer. Essa paz não é a ausência de problemas, mas o domínio sobre eles. É a quietude de quem sabe que a vontade de Deus não é frágil. Essa marca eterna te seguirá em cada ambiente. As pessoas notarão a diferença antes mesmo de você falar. Sua presença exala uma autoridade que não precisa ser imposta, pois ela é incorporada. A urgência inquieta transformou-se em uma sabedoria calma. Você aprendeu que a força real não grita, ela ressoa, que a fé verdadeira não discute, ela habita. O céu se alegra ao olhar para você, pois você escolheu confiar quando a dúvida era ensurdecedora. Suas palavras agora carregam o peso da eternidade. Você não está mais perseguindo um propósito, você está vivendo o propósito. Esse selo eterno não desbota, ele se aprofunda com o tempo. Você se tornou um dos portadores da tocha de Deus, uma luz que não pode ser ocultada e uma voz que não pode ser calada.
Não meça o seu impacto por aplausos humanos. Os registros do céu são escritos com tinta eterna e conhecidos pelos anjos. Cada pequeno ato de compaixão e cada oração escondida são contados. Você é a prova viva de que as promessas de Deus nunca falham e que a graça dele é inesgotável. Você é, ao mesmo tempo, o milagre e a mensagem. As chamas terminaram o refinamento e o que restou é puro e inabalável. A coroa não simboliza uma chegada, mas uma continuação. Você é agora um embaixador da luz em um mundo cansado. Carregue esse manto com gratidão, sabendo que o mesmo Deus que te coroou trabalhará através de você para tocar tudo o que você nasceu para influenciar. Você alcançou a completude, mas não a conclusão, pois para o escolhido, o fim de uma etapa é apenas o começo de outra jornada escrita na glória. Você percorreu os passos desta revelação, do silêncio à canção, da quebra à beleza. O milagre agora veste o seu reflexo. Se estas palavras despertaram algo profundo em você e te lembraram de quem você realmente é, ajude esta luz a viajar mais longe. Clique no gostei, para que este calor vença o ruído do mundo e compartilhe esta mensagem com aquele coração cansado que precisa recuperar o fôlego. Inscreva-se para permanecer perto deste fluxo de fé, onde sua chama será constantemente alimentada. E por favor, deixe um comentário abaixo compartilhando qual parte desta jornada mais ressoou com o seu espírito. Sua reflexão pode ser o sussurro que salvará outra vida, ou a faísca que despertará outro escolhido que se sentia esquecido. Agora você faz parte deste movimento vivo de luz. O caminho continua e a glória só faz crescer.